O que a justificação promove na vida de quem crê? Nós vamos analisar este tema no estudo de hoje, entender como nós podemos ter paz com Deus. É agora Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nesta nova temporada, nossa segunda semana, estamos estudando a revista Esperança, Céu e Inferno, Salvo ou Perdido, entendendo o plano da salvação. E ao longo da temporada vamos entender a ideia bíblica de céu, o que a Bíblia fala sobre o inferno. Nós já trabalhamos um pouquinho na temporada passada, e também de entender o plano da salvação que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor deseja salvar a todos. E entender ainda mais o amor de Deus. Você quer entender como compreender o amor de Deus diante de tantas incertezas, diante de tantas injustiças, aonde se encaixa o plano para salvar o ser humano. Se você deseja conhecer mais sobre esse tema, faça contato com a gente agora e peça a sua revista Esperança, Céu e Inferno, Salvo ou Perdido. Ligue agora, nossa equipe está pronta para te atender. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e escrever aí, eu creio. É o 12 9 82 44 44 49. Não é eu creio, né? É céu ou inferno. Então, por que eu estou com a revista Eu Creio aqui na minha mente? Porque eu acredito no plano da salvação. Eu acredito que o Senhor vai nos salvar. Então escreve aí, céu ou inferno. Aí nós vamos identificar que é essa revista que você está pedindo. É o 12 9 82 44 44 49. Você também pode acessar o nosso site, é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Faça contato conosco. Eu sempre gosto de mencionar que você vai receber sem nenhum custo aí na sua casa, porque todas as nossas revistas Esperança, elas são produzidas, elas são impressas e elas são distribuídas sem nenhum custo para os nossos telespectadores, porque elas já tiveram patrocínio dos nossos anjos da esperança, que são os nossos doadores mensais. Peça agora a sua revista Esperança. Você também pode entrar no nosso site aí, novotempo.com/escola bíblica, e dar uma olhadinha em todas as revistas que a gente tem outros temas, né? Lembra que você pode pedir uma por mês, você pode dar uma olhadinha lá, outros temas estão relacionados à saúde, física, emocional, profecias, Daniel, Apocalipse, educação financeira, educação de filhos, relacionamento familiar. Então, nosso objetivo é compartilhar conhecimento e crescermos nos planos que Deus tem. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra mais uma vez. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, agora sensibilidade. E eu oro por cada um dos nossos telespectadores, que o coração de todos nós esteja aberto para ouvirmos a Tua palavra nesse momento. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero começar hoje aqui no quadro só para relembrar algumas coisas, ilustrar junto com você, tá bom? Para a gente entender, nesta semana nós estudamos já o capítulo 3, o capítulo 4 de Romanos, e vamos estudar hoje o capítulo 5 de Romanos, entendendo esse tema, que é um tema desafiador,
tá? Que é a justificação, e a gente entende esse tema justificação, entendendo que nós temos uma natureza, né? Herdamos o pecado e o Senhor pagou, o Senhor nos justificou, nos libertou da condenação do pecado. Então não há nenhum mérito, e aí a grande dificuldade que a gente tem é de entender qual a relação que existe da justificação com o tema da lei. A gente já entendeu que justificar ou ser justificado pela fé é uma graça que o Senhor fornece para nós, né? Foi algo que Ele fez, então é a sua graça expressa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar esta graça. Aceitar. Não há nada que as obras da lei possam conquistar quando a gente fala em tema de salvação. Não há nada que a prática humana possa fazer para conquistar. Agora é óbvio, a gente vai entender hoje que a partir do momento que eu sou justificado, né, e a gente vai explorar um pouquinho a lei, ela me dá percepção dos erros cometidos. A lei mostra para a gente, né, quais são os nossos equívocos, mas a lei não tira esse pecado, a lei revela. E o que tira o pecado é a salvação que nós temos em Jesus Cristo. E a gente vai entender hoje que a partir do momento que nós somos justificados, há um processo de mudança e há um comprometimento com a lei, há um comprometimento em andar. Esse comprometimento é uma resposta porque nós fomos justificados pela fé que nós temos. Outra palavrinha importante aqui para a gente entender é essa palavra aqui, a fé. Crermos que o Senhor agiu, que o Senhor age, que o Senhor está agindo por cada um de nós para nos salvar. Eu espero que isso fique claro para você. Eu sei, eu já mencionei ontem, né, que às vezes a gente tem dificuldade quando a gente vai falar sobre esse tema, né, porque a gente quer trazer para a gente, de alguma forma, o mérito de alcançarmos. Mas quando a gente fala de salvação, a nossa ação é aceitar aquilo que Jesus fez. E essa aceitação vai gerar em nós um processo de mudança. E hoje a gente vai estudar, quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Romanos. Hoje a gente vai continuar o capítulo 5. Se você não assistiu os programas anteriores de segunda e terça, eu recomendo para você entender o contexto do livro de Romanos. Lembra bem, né? Acho que vale a pena recapitular rapidamente aqui. O contexto é uma comunidade cristã que tinha gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus que haviam aceito a mensagem de Jesus Cristo, e nós temos os judeus que agora aceitam a mensagem de Jesus Cristo, e esses fazem parte da mesma comunidade. E aí Paulo precisa explicar todo o plano de justificação, de obediência da lei para esses dois grupos. E a gente analisou lá no capítulo 3 que Paulo coloca todos no mesmo patamar e olha o tema de pecado numa visão universal, o tema de salvação numa visão universal, ou seja, todos são pecadores e todos carecem da graça de Deus. E agora nós vamos analisar o capítulo 1, do que acontece com o indivíduo que passa por esse processo de justificação, ou seja, ele aceitou o Senhor Jesus, ele aceitou o seu sacrifício, então foi paga a sua conta de condenação. Verso 1 diz assim no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu tinha a condenação, eu tinha o peso da culpa, agora eu tenho paz. Essa palavra usada aqui, originalmente a gente já conversou um pouquinho, em algum momento que a gente falou sobre esse tema, esse termo paz, está além de uma condição de que não haja conflitos externos.
é a segurança, é a plenitude, é ter a certeza de que em Jesus eu vou viver acima das circunstâncias desafiadoras que eu posso enfrentar. E a gente vai ver na sequência, mesmo que ele enfrente tribulações, mas ele tem paz com Deus, porque aquele elo que foi rompido, de ligação que existia, e agora que ele foi desligado, ou seja, o homem está distante de Deus e isso lhe causa angústia, lhe causa medo. A gente viu na semana passada o princípio, quando o homem estava ligado a Deus, ele não sentia vergonha, ele estava em paz com o Senhor, porque ele estava ligado a Ele. Quando o homem comete o pecado, agora ele tem medo. Ele tem angústia, ele foge da presença de Deus. Agora, quando ele é justificado pela fé, ou seja, aceita o plano da salvação, ele volta a ter essa certeza, ou essa reconexão que ele necessita com o Senhor. E aí, ele vai viver. Mesmo que hajam tribulações, ele vai viver em paz. Antes da justificação, o homem estava em inimizade com Deus devido ao pecado. Agora, por meio de Jesus, essa barreira foi removida e há um novo relacionamento de paz. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela graça. Só voltando lá no verso 1, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Acesso eu tenho ou eu aceito pela fé, mais uma vez enfatizando, não por aquilo que eu faço. O cristão pode viver num relacionamento contínuo com Deus, não pela sua própria justiça, por aquilo que ele faz, mas pela graça que é concedida por meio de Jesus Cristo. E não somente isto, diz verso 3 e verso 4, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Perceba, ele vai viver em paz, mesmo que esteja vivendo um desafio. Ao passar pelas dificuldades, os crentes experimentam um fortalecimento de sua fé e de sua confiança em Deus. Eles não estão isentos, não estão imunes de passar por essas dificuldades. Verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando nós somos justificados, nós voltamos a essa reconexão com Deus. Nós começamos a viver em paz, mesmo que a gente tenha lutas, mesmo que a gente tenha dificuldades, mesmo que a gente passe por tribulações, nós estamos reconectados. Por quê? Porque agora nos foi outorgado o Espírito Santo. E lá no capítulo 8, Paulo vai enfatizar isso. Ele vai dizer que nós somos uma nova criatura. Nós vivemos agora, nós não vamos andar segundo os nossos desejos. Nós vamos andar agora conduzidos pelo Espírito Santo. E eu quero aproveitar e resgatar esse tema rapidamente com você. Eu não sei se você acredita na ação do Espírito Santo ou não, mas nós acreditamos que quando somos justificados pela fé, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, o Senhor nos outorga, o Senhor nos concede o Espírito Santo. E Ele, o Espírito, olha só, Ele, o Espírito, é que nos faz entender o amor de Deus, porque o Senhor, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E a gente vai ter uma visão correta. Uma visão que nós devemos ter. E você sabe que às vezes a gente tem uma ideia equivocada a respeito de Deus quando nós nos desconectamos, quando nós nos centralizamos em nós mesmos e começamos a ter um olhar para as coisas ruins que estão acontecendo, olhando e dizendo assim, é Deus, Ele que é o culpado. Essas coisas estão acontecendo porque Ele quer que essas coisas aconteçam. Onde está Deus diante da dor e do sofrimento? Agora,
quando a gente entende o processo de salvação, a morte de Jesus Cristo, quando a gente contempla isso, quando a gente medita nisso, a gente compreende claramente, através do Espírito, o amor de Deus que é colocado no nosso coração e um olhar correto. A esperança cristã não é uma expectativa vaga ou incerta, mas uma certeza baseada no amor de Deus por cada um de nós, demonstrado na cruz do Calvário. Verso 6 e verso 7 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Perceba, ele está dizendo que o Senhor vai nos dar a paz, ele está dizendo que apesar da tribulação, nós vamos entender o amor de Deus porque o Espírito Santo nos foi concedido, e agora ele volta a fazer uma descrição e volta a enfatizar aquilo que Jesus Cristo fez e em que condição ele fez. Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Perceba, nesta época, amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho isso, a gente vai recordar amanhã a parábola do filho pródigo. Era muito difícil para o povo judeu, para os líderes, para os fariseus, entenderem que eles eram pecadores, que eles eram ímpios, que eles poderiam ser classificados aqui, e Paulo está dizendo aqui que o Senhor morreu por todos, todos. Então, para nós ter uma leitura disso hoje e entender isso, parece muito mais simples, mas para eles ouvirem isso, se considerarem ímpios e pecadores, e que o Senhor havia morrido por eles, esse era um desafio. Verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está se incluindo. Nós éramos pecadores, e Cristo morreu por nós, no nosso estado de rebelião, em nosso estado de afastamento. A morte de Cristo não depende da nossa justiça ou dos nossos méritos, como a gente falou. Isso demonstra o caráter gracioso e incondicional do amor de Deus por nós. Incondicional. Não é como eu estou agindo, não é por quem eu sou, seja pelo meu comportamento, não. O amor de Deus não se condiciona. O amor de Deus, ele está acima das minhas atitudes. O Senhor não deixa de nos amar. Agora, é lógico, o Senhor só poderá gerar uma transformação na nossa vida se nós nos submetemos, se nós aceitarmos. Se nós dissermos: Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor fez. Logo, muito mais, diz o verso 9, agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos por ele da ira. Não há mais condenação. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliação é o restabelecimento de um relacionamento que foi rompido e que agora está sendo resgatado. E o Senhor resgatou esse relacionamento que foi rompido com Ele. O Senhor resgatou através do sangue derramado na cruz. E eu aceito. E agora eu estou... O relacionamento está sendo reconstruído. E o Espírito Santo me é concedido para que isso perdure, porque esse é um processo da vida inteira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A glória não está naquilo que eu faço, não, mas naquilo que Jesus Cristo fez
por intermédio de quem nós recebemos agora a reconciliação. Perceba que nesses 2 versos, no verso 10 e no verso 11, 3 vezes ele usa a palavra reconciliados, reconciliados e reconciliação, mostrando a importância desse relacionamento que está sendo resgatado. E talvez eu estou falando para você neste momento que se afastou do Senhor, e o Senhor deseja resgatar esse relacionamento com você. Talvez eu estou falando para você que ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador. Talvez eu estou falando para você que está estudando a Bíblia e querendo entender. Eu quero te dizer que o Senhor deseja resgatar este relacionamento. E isso, o primeiro passo para isso se dá através da sua aceitação do sacrifício que Jesus fez. Aceite. Não relute, não se afaste, aceite o que o Senhor fez. A reconciliação é o ato de restaurar um relacionamento rompido, e a salvação inclui tanto a libertação da ira de Deus, quanto a promessa de uma vida eterna com Ele. Essa ira é a condenação eterna, é o deixar de existir, e agora reconciliado, eu estou livre dessa ira. E é interessante que não é que o Senhor deseja punir você, não. O Senhor quer que você seja salvo. O Senhor deseja que você seja resgatado. Agora, não há como permanecer para sempre num estado de pecaminosidade no mundo. A gente estudou isso na temporada passada e a gente vai reforçar. Vai ter que chegar um momento em que o Senhor vai dizer basta. Mas antes de dizer basta, o Senhor está dizendo venha. Venha que eu desejo salvar você. Verso 12, assim como os versos a seguir, eles são interessantes para a gente entender essa ideia, sabe? Da entrada do pecado, entender o estado de pecaminosidade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez, a ideia de universalidade aqui. Todos são pecadores. E Paulo, lembra bem, está escrevendo para a igreja cristã. Em Roma, tanto os judeus que haviam aceito, quanto os gentios que haviam aceito, todos são pecadores. A morte passou a todos, assim como por um só homem entrou. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por isso, precisa haver a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquilo que havia de vir. Ele está falando da lei quando a lei foi dada a Moisés, escrita agora. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Assim como por um só muitos morreram, assim pela morte de um só muitos passaram a viver. Viver, talvez seja a nossa necessidade de compreender. Porque enquanto nós não vivemos em Jesus, a vida não vai realmente fazer sentido. Só há sentido para viver, só há vida quando aceitamos a Jesus. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento desviou uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, a graça do Senhor Jesus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Há o reino da vida quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo.
porque Ele nos deu esta oportunidade. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Você percebe que Paulo vai repetindo, assim como por um só houve a perdição, por um só a salvação, por um só houve a morte, por um só todos podem viver. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem se tornará justo? Aquele que aceitar, aquele que receber o que Jesus Cristo fez. Ele obedeceu. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que nós tivéssemos a salvação. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei revela a ofensa, a separação. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, Cristo fez mais do que remediar o mal causado pelo pecado. Ele trouxe uma graça abundante, capaz de restaurar completamente o que Adão destruiu. Não esqueça, o Senhor nos dá oportunidade todos os dias, graças à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor nos dá a oportunidade para vivermos. O Senhor nos dá a oportunidade de encontrarmos verdadeiro sentido. O Senhor nos dá a oportunidade de, pelo poder do Espírito, passarmos por um processo de transformação e termos a nossa natureza gradativamente, até o Senhor voltar, sendo transformada. Eu não sei o que é viver para você, mas eu não consigo entender vida senão quando eu olho para Jesus Cristo e o que Ele fez por mim. Vida aqui e vida eterna. Vida que me dá um olhar correto para o meu próximo. Vida que me dá um olhar correto para o meu Deus. Porque é através dele que eu aprendo realmente a viver. E eu pergunto para você, você tem vivido corretamente? Tem buscado a Deus através de Jesus Cristo e tem tido um olhar correto para o seu próximo? Eu quero orar para que mais uma vez entreguemos e aceitemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você deseja isso? Você deseja entender Jesus através da palavra? Você não vai ficar do mesmo jeito, a gente não fica do mesmo jeito. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado porque onde teve pecado, a graça transbordou. Obrigado porque o Senhor oferece essa graça para nós. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos de reflexão. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa. Não esqueça, abra seu coração. O Senhor vai transformar. A gente se vê amanhã.